Bom dia a todos. Nessa manhã aqui, especial. Acabei de acordar agora. É 1000 grau. E falar um pouco de Deus, né? Falar um pouco das maravilhas do Pai. E a gente que estamos na caminhada cristã, né? A gente acompanhamos o Evangelho, né? A gente vivemos dia após dia, temos nossas falhas, nossos defeitos, né? Mas nem por isso não vamos deixar de viver, né? E nem deixar de seguir o Pai, né? E a palavra de Deus, ela é pregada, a palavra de Deus, ela é lida, a palavra de Deus, ela é introduzida, a palavra de Deus, ela é folheada, né? Então Deus, ele nos dá saúde, o livre-arbítrio para a gente estar fazendo as coisas certas, né? E as coisas de Deus. Eu acredito que Deus, ele só tem o melhor para cada um de nós, né? E aqui hoje a gente vai estar falando de um homem, né? Um homem de Deus. Um homem de Deus que sempre buscou o Pai. Um homem de Deus que sempre foi temente a Ele, né? Um homem de Deus que sempre fez as coisas certas para Deus. E realmente, se ele conseguiu, eu acredito que muitas pessoas também vão conseguir. Da mesma forma que ele passou pelo processo, ele passou por cada momento da vida dele, mas mesmo assim, ele não blasfemou contra o Pai. Ele não blasfemou, ele esteve perante a Deus sempre bem, falando de Deus, falando do Pai. Então ele não tinha motivos para se queixar. Ele não tinha motivo para blasfemar, não tinha motivo para falar nada do Pai. Simplesmente só agradecer ao Pai, adorar o Pai e obrigado pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho, e também o que eu possa ter. Obrigado por tudo, Deus, obrigado por tudo mesmo. Então, assim era ele, um homem que tinha seus filhos, que tinha sua esposa, que tinha suas coisas, que tinha tudo. Um homem simplesmente humilde, mas temente a Deus. E ele tinha seus empregados, porque onde ele vivia era uma terra muito grande, e ele precisava de empregados para trabalhar para ele, para ajudar em uma área, ajudar em outra, e as repartições eram grandes, então cada setor tinha um empregado tomando conta, para você ver como ele era tão abençoado que tinha até empregado. Então a gente acompanha que Deus, quando ele quer abençoar, ele abençoa de várias formas. Se for para ele falar para você que você vai ser um engenheiro, ou um fazendeiro, ou um doutor, você vai ser. Agora, se ele falar que você não vai ser, você não vai ser. E não dá pra ficar batendo na tecla, né? E esse homem aqui, realmente, Deus o abençoou. Você sabe por que Deus abençoou ele? Porque simplesmente ele era uma pessoa simples, humilde, e Deus sabia o coração dele, e Deus conhecia o interior dele. E Deus falava: esse é o meu servo. Esse é um servo, como eu posso dizer, um braço direito, que não vai blasfemar contra mim. E Deus sabia, porque Deus sabia o interior dele. Deus sabia o passado, o presente e o futuro. Então realmente Deus poderia confiar nele, porque Deus já via lá na frente. E o inimigo não. O inimigo, ele só vê o agora e o antes. Ele não vê na frente. O inimigo, ele não enxerga na frente. Então ele enxerga só o momento que ele pode estar destruindo, que ele pode estar acabando com as famílias, que ele pode estar entrando nas famílias, entrando nas pessoas, entrando até mesmo nas crianças, se der liberdade. Então o inimigo, o que ele vem fazer aqui na terra é matar, roubar e destruir. É o que ele sabe fazer. E foi assim que Deus expulsou ele lá de cima, porque ele queria ser rei, ele queria ser Deus. E quando Deus mandou ele para baixo,
foi para ele reinar aqui na terra. Então realmente o inimigo, ele queria só uma chance para mostrar para Deus que esse homem que era temente a ele poderia falar dele, poderia blasfemar contra ele. E Deus já sabia. E o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão sujo, que ele foi falando para Deus palavras como Jó, é o nome dele, né? Que ele poderia blasfemar contra ele a qualquer momento. Só era tirar uma riqueza dele, só era fazer algo que tocasse na ferida e ele poderia falar mal de Deus. E realmente ele não fez isso, porque ele foi temente a Deus, porque ele, como eu posso falar, respeitava Deus, e Deus deu para ele. Ele sabe que Deus deu, Deus abençoou, não foi Deus que tirou, não foi. Ele passou por uma luta, por uma provação, e realmente as coisas foram acontecendo porque o inimigo, ele foi infiltrando. Então, de chegar ao ponto de Deus dar a liberdade de tocar em tudo, menos na alma dele, a Bíblia não menciona essas palavras. A Bíblia não fala da família dele, né? Só fala que foi tirando tudo e deixando ele sem nada, e deixando ele até doente. E sempre o empregado dele vinha com umas boas novas não de boa notícia, de péssima notícia, que algo que você tem perdeu, acabou, roubaram, morreu, levou-se. E assim ele foi ficando muito pobre. Além dele ficar pobre, aconteceu o seguinte: pegou uma doença, os que foram morreram, os que ficaram, que foi a esposa, os amigos praticamente sumiram da vida dele, porque ele foi ficando pobre e doente. Então aconteceu que a esposa realmente viu que ele estava perdendo tudo, que já não tinha mais nada, mandou ele amaldiçoar o Deus e morrer. E ele falava a ela: você não sabe a bobagem que você está falando, porque ele era um servo temente a Deus. E realmente eu creio que ele sabe quando Deus dá, Deus ele não tira. Mas a provação, ela vem de várias formas, para ver até quando você vai aguentar. E Deus, quando ele sabe que o fardo é muito grande da pessoa, ele não vai dar um fardo que você não possa aguentar. Deus vai te dar um fardo que você vai suportar até quanto. Então, foi igual Jó. Jó suportou até demais. E realmente ele venceu o inimigo. O inimigo falou para Deus que ele iria blasfemar quando não tirasse tudo. O inimigo depois viu que tirou tudo e ele ainda estava temente a Deus, queria tocar nas feridas. Então, toque nas feridas, onde ele vai sentir dor, ele vai falar algo de Deus, e a blasfêmia ela vai surgir. Então realmente o inimigo ele foi vencido. O inimigo ele foi vencido perante a Deus. O inimigo foi vencido mesmo nas dores de Jó. Porque Jó não abriu a boca. Ele não blasfemou contra o Pai. Essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa. É uma passagem tremenda de Deus. Eu creio que muitos já leram essa passagem, muitos já introduziram, né? Mas eu vou introduzir aqui diferente, porque todo mundo é diferente, todo mundo é um ser diferente. Deus fez todos diferentes. Deus não fez praticamente ninguém igual, então eu introduzo igual. E é Bíblia, simplesmente é Bíblia. Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui meio grandinha, viu? Porque é uma parte, duas partes, três partes, olha quanto que é. E mais um pouquinho aqui. Então hoje vamos falar sobre Jó. Jó, que se encontra no livro de Jó, né? do capítulo 1. Só que do versículo 6 do capítulo 1 ao capítulo 2 até o versículo 10. Bastante versículo aqui. E é importante porque aqui vai falar tudo sobre Jó. Tudo sobre Jó. Tudo sobre o homem de Deus. O homem que anda com Deus. O homem temente a Deus. Então bora lá. Jó, do capítulo 1, do versículo 6
ao capítulo 2, do versículo 10. Então, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Assim era Satanás falando para Deus. Coisas para castigar Jó. Castigar como? Uma oportunidade para fazer algo com ele, na família dele, ou no que ele tem, para ele blasfemar contra o Pai. Isso é o que Satanás quer fazer. Ele quer fazer algo para você perder a sua paz, para você perder a sua alegria, para você perder o seu momento com Deus, com a sua família, com a comunhão. Então Satanás, ele tem praticamente estratégias para derrubar você. Ele não é qualquer um. Ele conhece essa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, de ponta cabeça. Quando você começa a aprender, ele já sabe de frente e de verso, de ponta cabeça, de tudo quanto é jeito. Ele sabe toda a Bíblia. Ele já foi um anjo. Então realmente ele é muito conhecedor. É muito conhecedor. Quem não conhece somos nós. Somos a gente que somos praticamente às vezes marinheiros de primeira viagem, ou até mesmo achamos que sabemos de tudo, mas não sabemos de nada, porque não fazemos o que Deus pede, o que Deus quer. E realmente é nas pequenas brechas que ele entra e ele arranca você da presença de Deus. É assim. E chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Olha como que é tremendo. Quando o inimigo veio, ele chegou aqui, olha só, preste atenção, chegou junto com os servidores celestiais. E Deus, eu acredito que ele ficou muito feliz em falar de Jó, porque realmente ele já conhecia Jó, um homem temente a Deus, fazia tudo as coisas de Deus, agradava a Deus. E o inimigo, ele esteve praticamente só observando, porque ele já queria só uma chance para poder fazer alguma coisa. Preste atenção. Satanás respondeu: será que não é pior, é por interesse próprio que Jó teme? Olha a pergunta dele. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e a sua família, e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é um homem que tem mais cabeças de gado, mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Olha o que Satanás disse. Ele praticamente confrontou a Deus. Confrontou a Deus achando que Jó faria alguma coisa se tirasse tudo que ele tinha, os gado, a riqueza. E realmente Deus só ficou ouvindo e observando como Satanás queria alguma brecha para entrar na vida de Jó, para fazer alguma coisa para ele blasfemar contra Deus. Um homem que estava com Deus, um homem que fazia as coisas de Deus. Então Deus confiava nele. Deus colocava toda a confiança nele porque sabia o interior dele, sabia como ele é. E preste atenção como Satanás ele é sujo. No versículo 12, olha só. O Senhor disse a Satanás. Olha só. Olha como o Senhor disse a Satanás. Satanás é sujo. Mas olha o que o pai fala para ele. Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem. Olha só. Mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só como Deus deu oportunidade para Satanás fazer o que ele quisesse. Com a riqueza, com os filhos, com tudo que ele tem, o material. E realmente era a chance e a oportunidade que Satanás queria. E Deus deu oportunidade. Já que você acha que ele vai blasfemar contra mim, você acha que ele vai me entregar ou vai me deixar triste, então eu deixo você fazer o que você quiser com ele. Mas só não toque na alma dele. Olha só. Só no material. E olha só, e nos filhos também, nas riquezas, em tudo.
Jó perde os filhos e as riquezas. Olha só. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse, ele tinha empregado, era muito rico: nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, a gente já vimos que ele já tinha perdido uma parte do que ele tinha, porque foi roubado, empregados foram mortos e tinha que ter um para levar a notícia. E praticamente chegou a notícia até Jó. Olha só. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, chegou o terceiro que disse: então já veio um homem, acabou com a riqueza. Agora já veio outro homem, acabou com a outra riqueza. Com a outra notícia falando que o raio caiu do céu e matou as ovelhas e os pastores. Então foi perdendo tudo aos poucos e bem de pouquinho. Agora o terceiro homem disse: 3 bandos de cadeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então você viu que já mataram praticamente quase todos os empregados, roubaram, perdeu as ovelhas, então as riquezas, ele foi perdendo tudo, mas ainda tinha os seus filhos. Aguenta aí, olha só. Enquanto esse ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó, é o quarto empregado: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte, é um furacão, né? Que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, ficaram praticamente sempre um empregado para levar a notícia. Jó, que você perdeu isso, que você perdeu aquilo, perdeu isso. Foi perdendo de pouquinho em pouquinho até ficar sem nada. Preste atenção. Então Jó se levantou em sinal de tristeza. Claro, não tem como ele ficar feliz. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos, perdeu tudo que Deus deu para ele. Ele perdeu tudo, ele não tinha mais nada, só tinha a esposa, a vida dele. Então ele iria ficar triste, mas não iria blasfemar contra Deus. A tristeza, ela vem, a ira, ela vem, mas não é porque você está triste ou porque você está irado que você vai blasfemar contra Deus, porque Deus, se Ele for te abençoar, Ele continua sendo Deus. Se Deus, Ele não for te abençoar, Ele ainda continua sendo Deus. Então, dessa forma, assim pensava Jó. Jó agia e pensava assim: se Deus me abençoa, Ele é Deus. Se Deus não abençoa, Ele ainda continua sendo Deus. Essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa, para vocês verem. Os 4 empregados levaram as boas novas, as notícias a ele. Notícia triste, mas mesmo assim, Jó ainda continuou calado e entendeu a mensagem de Deus. Escuta só, olha só. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a sua cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome de Deus. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Olha a importância de você estar adorando a Deus. Se Ele te dá, Ele ainda é Deus. Se Ele não te dá, Ele ainda é Deus. Se acontecer algo e tirar algo de você, Ele ainda é Deus. Porque realmente as coisas acontecem, principalmente quando você dá liberdade e brecha para o inimigo. Ele entra na sua vida, ele tira tudo, e se você não está preparado, você vai culpar Deus. Por que Jó não culpou Deus?
Por quê? Porque ele era temente a Deus. Ele mesmo aqui menciona: nu eu vim e nu morrerei. Olha como que Jó, ele é um servo temente a Deus. Olha as palavras de Jó. Preste atenção. Nu eu irei, e nu eu vim, e nu eu morrerei. Olha as palavras deles. Mas mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Ele tirando ou dando, ele ainda continua sendo Deus. Olha, preste atenção. Como Jó, ele é temente. Como Jó, ele era muito sábio. Ele era um servo fiel a Deus. Ele jamais blasfemou contra o Pai. Olha só. Chegou de novo. Olha só. A segunda prova de Jó. Agora do capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E o Satanás também veio. Como ele veio da primeira vez, ele veio da segunda. Só que ele veio dessa vez com mais raiva, com mais ódio, porque tirou tudo. E ele não blasfemou. Então Satanás, ele é astuto. Ele ainda queria mais. Vi que só isso não bastava. Realmente ele é um homem fiel a Deus. Mas mesmo assim, Satanás queria mais. Porque ele queria, na verdade, ver Jó blasfemar só um pouquinho contra Deus. É isso que ele queria. Ele queria falar para Deus assim: tá vendo que eu falei? É só um pouquinho. Esses homens, esses seres humanos aqui na terra, onde eu reino, qualquer coisinha, qualquer fraqueza, ele vai falar mal de você. Ele vai te amaldiçoar. Tá vendo? É isso que Satanás queria fazer com Jó, e mostrar para Deus que o homem, ele tem suas falhas, e falha muito. É só tocar no que ele mais tem, ele já falha. E não foi assim. Preste atenção. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde vem vindo? Olha só. Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? É a segunda vez que o Senhor disse a Satanás: no mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó. Embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Olha como que é Jó. Deus deixou que isso acontecesse, porque Satanás queria a prova que Jó blasfemaria. E realmente Deus deixou que isso acontecesse com ele, porque Jó realmente era um homem temente a Deus. E Deus sabia que ele não blasfemaria. E o inimigo, ele não iria parar. Ele iria continuar até que Jó morresse ou tocasse na ferida mais profunda, que era a sua própria vida. Então realmente Deus ainda menciona: você viu meu servo Jó? Ainda é temente a mim. E Satanás respondeu mais uma vez: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, como diz quase agora, desde que conservem a própria vida. Agora, se entenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás. Olha só o que o Senhor disse a Satanás. Mas antes de chegar nessa parte, olha como que Satanás, ele é mau. Ele viu que não tinha como mais ver Jó blasfemar, queria que tocasse agora no corpo dele. Ele sentir dores por dentro, dores internas, dores externas. Satanás, ele não descansou, ele ainda não queria parar. Mesmo ele perdendo, ele ainda queria continuar. E desde quando Satanás descansa? Ele não tem descanso não. Ele é 24 horas te arrodeando, te atormentando, querendo que você dê uma brecha para ele. E você blasfeme contra o Pai. Olha aqui agora, o Senhor disse
a Satanás. Olha o que Deus disse a Satanás. Isso aqui é uma passagem linda, maravilhosa. Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Olha só, então, você já acompanha que Deus, ele falou para Satanás, toque em tudo no que Jó tem, agora no corpo dele, mas não toque na alma dele. Não mate ele, não. Pode dar doenças, o que for para ele, mas não toque na alma e não mate ele. Olha só. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Olha só que ponto que chegou Jó. Um homem rico, milionário, tinha tudo, perdeu tudo e agora não tem nada, está se coçando com cacos, porque a coceira era muito grande. Era uma doença que coçava demais, e coçava tanto que ele chegou até sangrar. E a mulher dele disse, a esposa dele disse, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Olha como que Jó é um homem sábio. Deus, quando estava abençoando, a esposa dele estava feliz. Todos estavam felizes. Jó estava feliz. E o que a gente aprende com essa passagem? Na hora boa, na hora ruim, na bonança, na tristeza, na riqueza, em tudo que você faça para Deus, de graça. Existem momentos de vaca gorda, vaca magra, mas nem por isso você vai blasfemar contra o Pai, porque Deus, quando Ele dá, Ele abençoa. Agora, se há momentos do inimigo entrar na vida e acabar com alguma coisa, que culpa tem Deus? Que culpa tem Deus? E Jó, praticamente, ele entendeu isso. O inimigo entrou para acabar com tudo. Mas aqui foi uma provação de Jó e de Deus. E do inimigo querendo provar que Jó blasfemaria. Então Deus, ele deixou que Jó passasse por isso. Mas a mulher dele, ela falou, você ainda continua com esse Deus? Te dá tudo, arranca tudo, amaldiçoa ele, morre. E ele fala, é bobagem o que você está falando. Você não sabe quem é o Deus, porque se você soubesse, você não falaria isso. E ela falou, porque ela não conhecia o Deus de verdade. Mas Jó, ele conhecia. Mas por que Deus não deixou que a mulher dele morresse? Por quê? Isso aí eu vou explicar numa próxima live e no próximo vídeo. Eu vou explicar a importância, por que Deus deixou que ela vivesse, por que o inimigo não tocou nela. Por quê? Eu vou explicar isso numa próxima live e no próximo vídeo. Mas aqui você vê, assim, apesar de tudo, Jó não pecou. Nem disse uma só palavra contra Deus. Realmente, Jó está de parabéns. Que Deus abençoe a vida dele. Que Deus abençoe a tua vida. Que você seja como Jó. Que você caminhe como Jó. Caminhe. Que você seja fiel também. Fiel, temente a Deus. E Jó mostrou para nós a importância de sermos fiel a Deus. E isso aí eu vou dizer numa próxima live, no próximo vídeo, junto com a mulher de Jó. As mesmas palavras que eu vou estar dizendo no próxima live, no próximo vídeo. E Jó abençoado. Por que Jó não pecou contra Deus? Por quê? Porque Deus tem o melhor para ele. E o melhor também na sua vida. Jó não é diferente de você. Ele é um ser humano. Ele era um homem que tinha mulher, tinha filhos, era rico, perdeu tudo. Da mesma forma que o inimigo entrou nele, pode entrar em você. É a brecha que você dá aí fora. É a brecha que você dá na fábrica, na escola, em algum canto que você vai. Deu brecha, o inimigo entra e ele destrói.
Inimigo não é alegria nem felicidade, não. Inimigo é tristeza profunda, é trevas. Então, a gente venha estar ciente que Jó nos deixou o mandamento da palavra de Deus, é a vida dele aqui, explicando que a gente temos que estar firme e forte com Deus. Não importa o que aconteça. Se ele abençoar, ele continua sendo Deus. Se ele não abençoar, ele continua sendo Deus. Então, a gente fica por aqui com essa leitura, com essa introdução. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Um forte abraço. E o momento é TMJ. Tamo junto nessa. Beleza? Falou. E é nóis.